Fala galera, tudo bem? Antes da gente começar, deixa eu te fazer um pedido. Dá aquele like, é muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha para todo mundo que precisa ver e ouvir. Bom, então agora vamos pro vídeo. Você, eu, todo mundo tem ouvido muito um termo que é meio moda hoje em dia, né? Virou modinha, que é o tal do negacionismo. A gente tem ouvido muito isso por causa da pandemia. Muitas pessoas têm negado o perigo que foi esse coronavírus, que tem sido o Covid. Outras pessoas não negam, outras pessoas são taxadas de negacionistas sem serem negacionistas, elas simplesmente não têm medo, mas têm os cuidados necessários. E eu percebo que essa palavra, esse termo tem sido um xingamento recorrente e que muitas pessoas esquecem e não entendem o que de fato significa negacionismo. Passou a ser tipo um bobo chato, uma coisa normal, corriqueira. Mas e aí, o que é negacionismo? Bom, negacionismo nada mais é que você negar fatos e evidências. Por exemplo, a gente fala muito do negacionismo da pandemia, mas por incrível que pareça, existem negacionistas do Holocausto. Tem pessoas que dizem que o Holocausto com os judeus nunca aconteceu, que aquilo foi uma farsa. Existem negacionistas de muitas correntes. Existem negacionistas de Jesus. Eu nem vou discutir aqui a questão da criação, do Deus que se encarnou. Porque quando a gente acredita que Deus se encarnou e outras pessoas recusam isso, de alguma forma elas estão sendo negacionistas. Mas isso faz parte da escolha do livre-arbítrio de cada um. Mas eu queria falar com você que acredita em Deus e mesmo assim continua sendo negacionista. É isso mesmo. Muitas vezes eu e você somos negacionistas e nós não admitimos isso, muitas vezes por ignorância, outras vezes por arrogância. A gente não entende porque nós somos negacionistas. Eu queria ler com você Lucas 22, dos versículos 60 ao 62. Pedro, porém, respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Veja, vamos relembrar um pouco aí. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus chorando é traído com um beijo por Judas. E nesse meio tempo aí, um pouco antes, Pedro disse que nunca abandonaria Jesus. E aí Jesus diz: antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro não acreditou. E aí Pedro vai lá e nega Jesus 3 vezes. Vamos parar por aí um pouquinho. Pedro negou 2 vezes a Jesus aqui. A primeira vez é quando ele não acredita no próprio Deus. Quando Cristo diz: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, Pedro nega a autoridade, a soberania de Cristo sobre a terra, sobre a história. Só que negar a soberania de Deus, de Cristo Jesus sobre a história, é simplesmente falar: eu não acredito, mas aquilo vai acontecer. E aí Pedro vai lá e nega Jesus. O que acontece? Pedro novamente negou a Jesus. Ele descumpriu uma promessa que ele havia feito de jamais o abandonar. Primeiro que ele e todos os discípulos saíram correndo, espicharam dali. E depois Pedro negou a Jesus. Veja, há 2 negações aqui. A primeira, de que Jesus, de que Deus é soberano sobre a história, sobre a terra, sobre o universo. E a segunda é que Jesus, ele é soberano sobre a nossa vida, que ele é o Deus, que nós somos seus discípulos. Pedro nega de forma universal, de forma teológica, e Pedro nega de forma familiar, na questão do amor fraterno, de amigos. Jesus tem dupla negação, como Deus e como amigo, com Pedro. Quantas vezes eu e você negamos a soberania de Deus? Quantas vezes eu e você negamos que Deus é o nosso amigo? Que Ele é o cara que verdadeiramente nos ama e está ao nosso lado? Você já parou para pensar nisso? Cara, quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu peguei aqui e no computador e esqueci que Jesus estava aqui do meu lado? Quantas vezes eu brigando com a minha esposa esqueci que Jesus está no nosso casamento, que está ao nosso lado? Quantas vezes com os meus pais, a gente discutindo, fazendo alguma coisa que não gosta, eu esqueci que Jesus Cristo está ao nosso lado. E aí Pedro olha mais ao longe e vê Jesus. E Jesus fita os olhos em Pedro. E Pedro se lembra do que Jesus falou: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes.
Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E o que acontece depois que Jesus olha nos olhos de Pedro? Pedro chora amargamente. Pedro percebe que ele é fraco. Pedro percebe que ele é incapaz, que ele é sujo, que ele sem Cristo não é nada. Deixa eu te contar uma história, cara. Teve uma vez que eu briguei muito feio com minha mãe porque eu queria jogar bola e ela não deixou eu jogar bola. E aí eu peguei uma foto dela e do meu pai e eu rasguei e joguei na privada. E era uma foto que eles gostavam muito. Quando eles chegaram em casa, eles não viram a foto, eles sentiram falta, perguntaram. E eu não respondi, eu omiti, eu neguei o que eu tinha feito. E aí, com o passar do tempo, no mesmo dia aquilo foi me corroendo. E quando eu olhei, eu fui dormir, eu fechei os olhos. E hoje eu percebo o que aconteceu. Porque quando eu fechei os olhos, eu orei. E eu acho que quando eu orei, Jesus Cristo fitou os olhos em mim. E eu chorei amargamente. Eu chorei amargamente porque desonrar os pais é negar a Cristo. Porque os pais são enviados de Deus para nos proteger, para nos guiar, para nos criar. Quando eu fiz isso, eu percebi que eu tinha pisado na bola. E à noite, depois que eu orei, eu chorei muito. E aí eu chamei minha mãe, pedi perdão e chorei mais e chorei mais e chorei mais ainda. Mas assim como Pedro, eu tive o arrependimento. Eu pedi perdão para minha mãe. Pedro, depois de tudo que aconteceu, ele pediu perdão. Daquele jeito de Pedro, né? Meio brusco, né? E Jesus teve que ir lá e falar: tu me amas? Sim, Senhor, tu me amas? Sim, Senhor, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, que eu farei qualquer coisa por você. É isso. Se você está disposto a negar Jesus, saiba que Jesus está disposto a te perdoar e te perguntar: cara, menino, menina, você me ama? Olha, se você já negou a Cristo, com suas atitudes, com as suas falas, com a sua vida, lembre-se, Jesus é dono do universo, Jesus é o dono da história, Jesus é o dono da sua vida. Você não aceitar que ele seja o seu dono não te faz melhor, não te faz mais forte. Na verdade, te faz mais fraco e, sinceramente, arrogante. Você aceitar Jesus como o dono da sua vida só vai fazer a sua vida ser feliz, cara. Quando eu estou dizendo feliz é porque você vai ter uma felicidade que nada no mundo pode te dar. Dinheiro, bens, casamento. A felicidade de Cristo é algo acima de tudo. Apesar do que aconteça o que acontecer, você será feliz. Porque Jesus é o dono da sua vida. Para de ser negacionista, cara. Aceita Jesus como soberano. Aceita Jesus como soberano no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu lazer, na sua vida amorosa, nos seus estudos, enfim, em toda a sua vida. Chega de negar o trono a quem merece, a quem é dono, a quem é rei de todo o universo, de toda a glória. Que Deus te abençoe e lembre-se, a nossa base é Jesus.